E aí, pessoal, estamos começando mais um Espia na Rádio, aqui na Rádio Vovó Dedé, exatamente às 3h10 da tarde do dia 29 de junho de 2022. Hoje, recebendo o grande Rômulo Santiago, que é um parceiraço aqui da Casa de Vovó Dedé. A gente vai conversar bastante sobre música, né? Rômulo é multi-instrumentista, licenciado em música pela Universidade Estadual do Ceará. Eu acho que a música é um fator principal que une as pessoas e une muito a Casa de Vovó Dedé, a Rômulo Santiago. Mas para conversarmos aqui hoje, nós temos o João Lucas, Pedro Linhares e eu aqui, a Manduca Palmo. Bom, Rômulo, seja bem-vindo a mais um espaço da casa, que é aqui a rádio. A gente deseja uma boa tarde, mas para começar, vamos do começo mesmo, né? Como foi que começou essa vontade de fazer música? Como você iniciou, assim, esse contato com a música? Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Obrigado, Yamandu, Pedro e João. Lucas. João Lucas. Enfim, tudo. Tanto faz. E aí eu iniciei meus estudos musicais aos 10 anos, né? Mas eu sempre tive um fascínio desde criança, quando eu via a banda de música da cidade que eu sou de origem, né? Que eu sou de Russas, e sempre tive esse prazer de estar enfiando na banda quando a banda estava se apresentando no patamar da igreja, na procissão, desde pequeno mesmo. Passei 8 anos na banda e vim morar em Fortaleza. E aí iniciei o curso de licenciatura em música e, paralelamente a isto, eu já ingressei na banda do Pia Marta como aluno, como tubista. A gente viu que você já entrou ali numa banda e já decidiu de cara, quando chegou em Fortaleza, fazer a licenciatura em música. Por quê? O que foi que te fez ficar assim na música? Inclusive, eu fiz ainda um semestre de engenharia civil. Antes da música? Antes da música. Comecei na engenharia civil e fiquei esperando o resultado do curso de música, né? E fiz fiz concomitante música e engenharia civil. Mas o que te fez optar pela música? Porque eu sempre achei que sempre foi o mais forte de mim, né? Sim. Da minha profissional. Meu profissional sempre foi ser músico. Você entrou na banda com qual instrumento? Bombardino. Bombardino. O que é um bombardino? Bombardino vamos dizer assim, uma espécie de uma tuba, sendo menor do que uma tuba. E a função do bombardino dentro da banda é bem diferente dos demais, né? Ele faz vamos dizer assim, ele faz ele enfeita a música, ele faz o contraponto, ou contracanto, como as pessoas falam. E qual foi a importância, assim, de entrar tão cedo no mundo da música? A música, ela é uma arte que ela requer muito estudo, muita prática. Quanto mais cedo você ingressa, mais cedo você vai obter técnica, vai ter mais sensibilidade, vai desenvolver percepções. Né? E ela também te ensina muita coisa. Eu acho que quanto mais cedo você começa a aprendê-la, mais cedo você começa também a aprender a viver, né? Eu acho que a gente é muito condicionado pela música. Você sentiu que você foi condicionado, que ela te preparou assim pro mundo? Com certeza, em vários aspectos, né? Até a formação da personalidade e outras coisas mais que você vai adquirindo. Quando você consegue trabalhar com a música, você vai para várias coisas, né? Por exemplo, na música eu trabalhei em uma parte em trilha sonora de teatro, até mesmo lá em Russas, que eu acompanhava um teatro, que a gente fez uma peça que era falando sobre os folguetos, as cantorias, o boi, o meu boi. Então você aprende sobre aquilo, você aprende um pouco sobre tudo, né? Sim. A música é um universo que tem tudo que você vai falar de comida, vai falar de geografia, de história, tudo, a música vai falar de tudo isso. E na banda você começou com Bombardino. Isso foi o primeiro instrumento que você aprendeu? O primeiro foi o trompete. Eu comecei a ter umas aulas com trompete, pouquíssimo tempo, depois fui pra trompa e depois fui pro bombardino. Aí o bombardino, passei 8 anos no bombardino. 8 anos. É porque quando a gente fala das pessoas se introduzindo nesse mundo musical, a gente geralmente pensa no violão, no piano e tudo mais. Uma flauta doce, né? Sim, e você não, foi totalmente diferente. Como foi assim? É porque não sei nem explicar, assim, não teve uma escolha. Na verdade, muitas vezes essas escolhas são feitas pelos regentes. Tipo, tá precisando de mais gente naquele instrumento. Os instrumentos mais escassos, né? O bombardino é uma coisa que porque é um instrumento comum. Bombardino ou a tuba. O próprio trombone já é mais comum. Mas a trompa não são instrumentos que são comuns. E esses instrumentos, eles são bem maiores do que uma criança de 10 anos, dependendo do tipo da fisionomia, do tipo
da criança, né? Não tem como uma criança de 10 anos tocar uma tuba. É difícil. Então a gente, tipo, hoje eu faço assim. Eu começo a ensinar uma criança de 9, 10 anos, eu coloco ela no bombardino, já prospectando para que futuramente ele vai ser um tubista ou trombonista. Sim. O braço dele também é pequeno, não dá para tocar um trombone, né? Na Europa a gente tem mais facilidade porque você tem instrumentos que são adaptáveis à criança, né? Você vê violinos pequenos, clarinetes pequenos, trompetes pequenos, até de plástico. Caraca, legal. Saxofone. E aí... Mas o bombardino foi mesmo uma escolha, acho que mais do regente. Me ajudou bastante, porque quando eu estava estudando, os meus finais de semana eram indo para casa de um senhor lá, que chamava Seu Messias, ele tocava banjo, e aprendi a tocar choro. Massa. Legal. Então foi um currículo que eu ganhei na parte da música brasileira, tocando música de carnaval, o choro em si, né? Samba. É uma bagagem boa que você pega, você só aprende isso no meio da rua mesmo. Você falou um pouco da sua identidade antes, que a música, quando a gente perguntou da consolidação de você como pessoa, você falou que ela te trouxe uma identidade. A gente ouviu um pouco da música brasileira. Você acha que a sua identidade hoje em dia é a música brasileira? Sem dúvida. E por quê? Eu já experimentei estudar um pouco de música erudita, participei de festivais com professores de música erudita, estudar jazz. Mas o sotaque que eu adquiri com o tempo, até as pessoas falam, os professores nos festivais, eles falam, fulano de tal toca, é jazz, o Beltrano já é mais música erudita, e você, às vezes, nem é um e nem é outro, é mais brasileiro do que... Você percebe, quando eu tô tocando, percebe que não é um pé nem é no jazz nem propriamente dito numa música erudita, né? Até porque eu não atuo mais nas orquestras. Sim. E tudo. E você veio de um espaço que é o interior aqui do Ceará, né? Russas. Isso. A gente tá falando de um lugar que traz muito essa regionalidade, que tem uma música muito forte, porque o Ceará traz a nossa música raiz aí. Você cresceu ouvindo isso ou ele veio por consequência? Não, eu cresci ouvindo muitas coisas. Russas, as pessoas dizem que é a terra de músico, né? A terra do maestro Orlando Leite, do Liduíno Pitombeira e de vários outros artistas que a gente tem. Até atualmente também tem muitos músicos que saíram da banda depois de mim, né? E eles já estão nos conservatórios, ali em Mossoró já é mais próximo para eles estudarem, até nas universidades. Ou fora no Brasil, nas bandas militares. Mas eu cresci ouvindo isso que eu falei pra vocês nos finais de semana, e eu sempre fui muito curioso para escutar coisas diferentes, né? Então eu pegava LPs, fitas cassetes, tinha um amigo que ele me apresentou muita gente, tipo Tom Jobim, Chico Buarque. A gente saía para tocar na cidade vizinha, Limoeiro, e aí ele já tinha influência de outra pessoa que mostrou, abriu o leque de artistas, e você vai se aprofundando naquilo. Sim. Então é inevitável que você cria uma personalidade e cria uma bagagem dentro daquela música. E era sempre música brasileira. Você falou que Rússia já é conhecida como a terra dos músicos, né? Mas antes mesmo de você saber, assim, que você ia ser um músico, você via essa possibilidade ou era uma coisa meio abstrata ainda? Não, ainda era abstrato. Eu não tinha noção ainda. Era uma diversão só? Era, só uma diversão. Mas eu já tinha aquela força dentro de mim, né? Que eu queria muito, sabendo que a vida de música é tanto quanto difícil, né? Bastante. Tanto quando eu vim para morar em Fortaleza, para fazer o curso de licenciatura, eu achava, poxa, eu vou aprender a tocar mais na universidade. E quando eu cheguei lá, a realidade é outra. Você se prepara para dar aula. Você faz um curso de licenciatura, né? E você optou por licenciatura já sabendo? Já sabendo disso, né? Sabendo que eu já tô aqui, eu vou unir o útil ao agradável. Vou adquirir essa bagagem. Acabou que quando eu cheguei em Fortaleza, eu entrei na banda do Pia Marta. E aí, no ano seguinte, eu fui ser professor dos iniciantes. Então já comecei a preparar o meu terreno de professor, aplicando aquilo que eu estava aprendendo na prática da universidade. Sim, a gente ouviu 2 vezes aí umas coisas bem marcantes que foram bandas, né? Coletividade. E ao falar da importância da música aí no começo, tem uma coisa muito importante também, que é quando a gente está num coletivo, que é bem diferente do ensino ali solo, né? O que é que você sentiu ali de estar inserido em um grupo? Você sentiu pertencente? A música ajudou? Como foi? Tem uma áurea muito boa. Os grupos
que são as bandas de música, banda de fanfarra, qualquer categoria dessa. A gente vê muito uma união dos músicos, pelo menos dentro do grupo, né? Pelo menos na banda, as bandas às quais eu participei. A gente trabalha muito a questão de ajuda mútua, né? Vários aspectos a gente consegue crescer junto, desenvolver o grupo, porque cada músico daquele é fundamental. Então, é um quebra-cabeça, uma coisa ajuda a outra. E traz uma responsabilidade, né? Muito porque grande. cada um ali tem o seu peso e todos juntos fazem uma coisa dar certo. Acho que ninguém sozinho. Sozinho. Mas um sozinho tem a capacidade de arruinar tudo. Então é uma responsabilidade muito grande. E você depois virou professor, né? Você veio pra prática mesmo, de colocar e ter que ensinar. Como foi sair do local de aluno e ir pro de professor? Tem várias perspectivas. Uma delas uma das que foi difícil foi você ter que sair da cadeira do meio e vir para frente, e aquelas pessoas que estavam na época, até na mesma idade que a minha, me enxergar como uma liderança. Sim. De organizar mesmo a coisa, né? Aí houve um pouco de dificuldade com alguns mais velhos, por não entender a filosofia da própria banda, de como era o manejo, o dia a dia, né? Mas depois foram se acostumando e vendo que realmente essa convivência ela teria que acontecer de alguma forma, e que eu estaria lá para ajudar um maestro que estava na época, ele saiu para fazer um doutorado e tudo, Costa Holanda. Sim. Foi um pouco difícil, né? Mas eles se acostumaram, eles viram que realmente teria que ter essa organização, teria que ter esse empenho deles em aceitar algumas coisas. Mas você se sentiu pronto? No começo foi um pouco difícil, até temeroso, porque a figura do Costa Holanda é uma figura muito respeitada em todo o Ceará, e por que não dizer no Brasil. Sim. Mas pronto, a gente acha que a gente nunca está pronto para tudo, né? Mas pela experiência que eu já tinha de ver como é que eram os ensaios, de saber qual era a proposta do grupo, e por ser uma pessoa que na época já atuava como um músico popular, tocando em bailes, festa de 15 anos, tocando em grupos de choro, de samba. Essa vivência a gente eu trouxe essa vivência para dentro da banda, tipo amadurecimento mesmo, né? Musical e pessoal. Então, de certa forma, eu sabia como conduzir o grupo, de ensaiar, de preparar a peça. Isso aí tudo já veio mais ou menos pronto, mas a parte de tipo regência, técnicas de regência, não tinha tanta. Sim. Né? Aí eu tive que estudar um pouco. Voltando um pouco, quando você falou um pouco dessa imersão na música brasileira, o que foi lá? Quando você aprendeu realmente o que era, você aprendeu a tocar. O que é que mudou depois disso, sabe? Depois de você conhecer a música brasileira na sua arte, na sua forma de tocar? Bem, a música brasileira, acho que é uma música... Acho não. É uma música muito difícil na sua linguagem de interpretação, porque a gente tem vários estilos, né, e formas de tocar. Linguagens, né? A gente pode até falar no plural, porque são tantas. Porque cada ritmo ele tem uma estética, né? E é totalmente diferente. Tem um maracatu do cearense, tem um maracatu de baque virado, aí tem um frevo. São exemplos, né? O baião, Inclusive, o chachado. a gente estava conversando uma vez aqui na rádio, eu acho que alguém estava fazendo uma pesquisa de um TCC, enfim, é uma coisa que descobriu várias células rítmicas dentro do baião, e não tem só uma, dentro tem, acho que tinham 10, 20, assim, diversas, sabe? A pessoa analisou cada uma, e a gente ouvindo isso fica tão, assim, assustador, porque a gente não percebe olhando, assim, mas quando a gente vai entender a riqueza de detalhes, a gente, às vezes, menospreza muito nossa música, nossa cultura, mas a riqueza que a música brasileira, em especial, tem, sabe? É muito grande. É uma variedade imensa. Então, tocar música brasileira, interpretar sempre é mais complexo. Principalmente para quem está iniciando. Sim. Não dá para colocar logo de imediato para a pessoa fazer música séria, tipo música brasileira, música de câmara brasileira. Até por conta dessa parte técnica e de outras coisas mais. Mas é complexo.
você conseguir dominar isso de imediato, né? É o que eu falei, a gente aprende na rua também, né? Claro que com o professor é bem mais fácil, mas quando não tem, a gente vai pra rua. Mas tentando concluir o que você me perguntou, essa bagagem que eu adquiri da música brasileira me trouxe muitas coisas boas. Porque as participações que eu tive em grupos de câmara, big bands, me ajudou muito a escrever arranjos, desenvolver a percepção de você escutar uma coisa e já transcrever. Até mesmo alguns trabalhos que surgiram, eu estava preparado para isso. Porque a linguagem, a maneira de tocar, a necessidade daquele trabalho para determinado instrumentista, eu estava pronto. E surgiram muitas coisas boas para mim. Sim. Por exemplo, final de semana passado, agora mesmo, eu fui tocar num festival de sanfoneiros em Minas Gerais. Com quem fez o convite foi o Adelso Viana. Sim, o Adelso. Aí a formação foi violão de 7 cordas, cavaquinho, percussão, sanfona e trombone. Uma coisa assim, bem diferente. E trombone, né? Diferente. Podia ser um naipe. Geralmente o trombone ele atua. Claro, tem a parte solo, mas geralmente ele atua com um naipe, né? Um trompete e um sax acompanhado. E foi um trombone solando junto com a sanfona. Até a gente fica brincando. Rapaz, é o tronfona, é o trombone. Mas é justamente essa linguagem que você... É isso que a música brasileira traz para você, essa imersão que eu falei. Traz toda essa bagagem. E você tem que escutar bastante. O estudo da escuta, ele é essencial também. Quando a gente fala da parte rítmica, da parte interpretativa da música brasileira, eu acho que ela vem muito da raiz de um povo, né? A gente fala muito de um povo realmente que ou sofreu, ou que chorou, viveu, sorriu, enfim. Eu acho que a prática da vida, a vida brasileira, a vida em todas essas pluralidades que a gente tem aqui, ela é muito importante. Quando você trouxe o teatro, eu acho que o teatro, ele imita muito bem a vida, ele traz muito bem essa sensação. E você teve, né, uma participação ali com o teatro. Qual foi a importância, assim, de mesclar essas formas de arte para a música, para a sua parte interpretativa? Você sentiu que agregou? Com certeza. Primeiro, pela questão da proposta que tinha o teatro na época, né? Eles falavam sobre o Bumba Meu Boi, o Reisado de Caretas, né? Então aquilo ali, pra mim, eu não tinha vivido aquela experiência. Sim. Já fui conhecer, né? O Bumba Meu Boi, o Jaraguá, o Mateus, a Catirina. Aquilo ali já agregou um valor. E a própria interpretação da gente no palco, né? Na época eu tocava violão junto com eles. De entender como é que funcionava, em que momento entrar. Então, a disciplina, as outras experiências que a gente vai adquirindo. Eu tive outra participação também num grupo de teatro, não tô lembrado o nome agora, mas eu fui chamado para tocar no José de Alencar, uma peça que ela durava tipo 4 horas. Caraca! Começava 11 da noite, a gente andava nos lugares do teatro. Foi bem diferente. 11 da noite começava sem parar? 4 horas sem parar? Sim. Sem parar, sem respirar. Ou era 4, 3 horas, não lembro. Assim, mas era um negócio bem diferente, sabe? Caraca. Aí tinha uma sanfona, um clarinete e a gente ia acompanhando o teatro acontecia em várias partes do Zé de Alencar, né? No foyer, na parte ali da entrada, depois ia pro jardim, depois ia lá pro Morro do Ouro. Era bem diversificado. Foi bem experiência bem... Você bem identificou diferente. que, depois de entender um pouquinho a imersão no teatro, você identificou que é muito parecido com a música ou que é muito diferente? Tem umas coisas que são muito necessárias na música também. Você observa, tem muitos grupos de câmara que eles atuam hoje já há bastante tempo, mas no Brasil não é tão comum, principalmente aqui no Nordeste. A performance, né? Tipo, atuar, você vai tocar e fazendo coisas engraçadas, então coisas que vão chamar bastante a atenção do público.
A gente vê muitas vezes uma peça quando ela é carregada, a gente vê a pessoa, enfim, entrando num personagem mesmo. A gente às vezes tem essa necessidade, acho que até pro intérprete sentir, se colocar no papel, né? Porque a gente, quando vai ver, eu acho que isso é muito forte em música. No erudito eu vejo muito isso. Quando a gente tem uma peça muito pesada, a gente tem que se colocar mesmo nesse peso, né? E você tem que entrar realmente num personagem. Eu acho que essa parte interpretativa, ela tem que vir muito forte. Você tem que realmente se enganar. E eu acho que o teatro entra muitas vezes nessa parte, sabe? Nessa parte de você ter que se colocar num personagem, de um papel que não é seu, mas que a música tem que ter. Então você tem que modificar um pouco alguns fatores aí. Você falando, eu lembrei aqui de uma frase, não sei quem foi que falou, é até meio polêmico. Então, assim, diz que a música é a arte que as outras gostariam de ser. Mas dentro da música você tem tudo. Exatamente. E todo mundo, e todas as outras artes precisam. O cinema precisa da música, o teatro precisa da música. Todo mundo precisa da música. E até que, às vezes, assim, o teatro não precisa da música, mas na música tem um pouco do teatro. Exato. A gente tem uma mistura, né? Quando a gente vai falar de música, muito forte. Eu acho que é por isso que ela é tão terapêutica e tão necessária e importante. Tão, enfim, que as pessoas crescem tanto. Porque quando a gente fala arte e ser humano, são duas coisas que andam lado a lado. Eu acho que o artista, ele já tá nutrido muito. Enfim, a vida já tá ali dentro todinha, sabe? Ele tá colocando pra fora o que tá transbordando. Então, quando a gente fala de música, geralmente a gente vê músicos muito ativos, porque tem muita coisa pra falar, muita coisa pra mostrar. E você é um desses casos, você vem vendo esses casos, né? Como é ver tanta gente crescendo na música, você como professor, como é ver essa trajetória das pessoas mudando pela música? Você falou e eu lembrei, eu tinha um aluno que tocava sax, cara, ele era introspecto, calado, quase mudo, pra dizer. Depois ele foi estudar na universidade falando pelos cotovelos, né? Porque a música fez isso com ele. Transforma, estimula a pessoa a se expressar, a falar. Ele tinha que se levantar para fazer um solo de sax. Então, ele não tinha como fugir daquilo. Ele tinha que, como você está dizendo, ele tinha que sair, literalmente sair de dentro dele, colocar para fora aquilo que ele estava sentindo, se expressar. Tem inúmeros casos de alunos que eram assim. Sim. E foram transformados pela... Eu mesmo era muito tímido. Sim. Agora eu falo mais do que... Eu era muito ansioso, eu acho que a música ela trouxe muito isso. Ela me acalmou muito. O processo, eu acho que isso é muito interessante falar, que o processo da música, ele é uma coisa muito lenta, demorada. É realmente um processo com várias fases. Você tem que sentar ali e estudar por horas e horas e dias. Como você encarou esse processo assim no começo, depois? Você sentiu que foi muito difícil? Como é? Eu não tinha, quando eu morava no interior, eu não tinha nem acesso a métodos para estudar a parte técnica, né? Que a gente tem, seja piano, violão e tudo, você tem que ter aquela parte técnica de preparo mesmo. Então eu criava alguns exercícios, ficava inventando coisas para poder desenvolver aquilo que eu queria tocar, né? E tem períodos da vida, posteriormente isso, tem períodos da vida que você fica assim... sem saco, sem perspectiva, você fica para baixo mesmo, período do ano, que eu lembro, alguns anos eu ficava assim para baixo, você sem vontade, sem ânimo de estudar, isso aqui, hoje eu não tô afim, o meu sono tá legal, tem momentos da vida que você se depara com isso, né? Eu acho que isso é em todos os casos, em todas as áreas, né? Em todas as partes da vida, não nas áreas. Às vezes a gente tá realmente esgotado, assim, de algumas coisas, a gente precisa se reerguer. Como é que você fez, assim, nesses períodos para se levantar? Eu tento deixar eu deixei o instrumento um pouco de lado algumas vezes, né? E vai pra praia, vai espairar um pouco. Se priorizar, isso é uma coisa... Porque às vezes você na música, a gente se exige demais. E tem uma coisa que é muito importante falar, que a música muitas vezes é um trabalho também. O trabalho, ele tem que ter férias. Eu acho que todos têm, por que o músico não teria, né? Exato. É muito a aposentadoria também. Conheço um bocado de artista que já tá aposentado, né? Eric Clapton, essas coisas. Assim, os grandes artistas, né? A gente tem que dar uma espairada também. Eu tenho amigos que eles moram fora, e quando eles vêm de férias, eles já não querem mais vir para dar aula ou para tocar. Eles querem, eu vim para curtir a minha família.
Pessoal pra ir pra praia. Porque eles já vivem fazendo isso, vivem dando aula, eles não querem mais isso, né? Tem uma hora que eles precisam, é justamente as férias. As férias. Pedro, tanto eu quanto o Pedro, a gente tá aqui. A gente teve uma formação musical pela Casa de Vovó Dedé. A gente passou por todo esse processo que a gente vem falando aqui. E eu queria saber, eu falei que a música me ajudou muito com ansiedade. Eu realmente... Porque, enfim, o processo, a gente tem que ficar lá muito calmo. Muito meu lento. Deus, ler. É uma coisa lenta, você tem que ter paciência. Mas que foi que tu sentiu que te trouxe, assim, de mudança? Acho que foi a mesma coisa do Rômulo. Antes eu era muito tímido, ainda sou um pouco, mas querendo ou não, as apresentações do violino, quando você vai se apresentar em algum canto, acaba tirando um pouco disso. Talvez eu era muito nervoso, mas acho que agora eu sou um pouco mais calmo em questão a isso, de apresentar para outra pessoa. O palco chama, né? Muitas vezes a gente se sente confortável no ambiente. Eu acho que o intérprete, o músico, ele se sente bem quando tá fazendo aquilo. Você subiu no palco pela primeira vez com a banda? Com a banda... Sim, a banda... Você fala como regente ou como... Não, como aluno? como aluno. Sim, até na televisão. Foi com a banda, né? Eu lembro que... Eu não lembro qual foi o ano. Não sei se 98. Aí eu vim... Tinha uns encontros de banda no final do ano que ocorriam na Praça do Ferreira. Sim. Era um negócio realizado pela TV Diário, chamado A Banda Vai Passar. Então a gente vinha, tinha uns encontros de banda, tinha um palco, a gente se apresentava no palco. E nessa ocasião, nós viemos do interior e passamos não sei se era na TVC, que tinha um programa do Carneiro Portela, e aí a gente foi logo na televisão e depois a gente foi uma das primeiras apresentações, foi com a banda. Com a banda de Como música foi que você mesmo. se sentiu assim? Eu era pequeno, assim, eu não tinha noção do que era na época, né? Mas o nervosismo e aquela pressão, aquela tensão que os regentes sempre fazem para ter o cuidado, o resultado do trabalho, né? Acho que é o mesmo que o Pedro sentiu, né? Aquele nervosismo que você tem. Quando criança, a gente... Estando num grupo coletivo grande, você não sente tanto se for um grupo reduzido ou se for uma coisa só. A pressão é maior. Porque eu lembro que quando eu era criança, quando eu comecei, eu ia pra todo canto e não sentia aquela ansiedade, aquele nervosismo. Mas depois de um tempo que eu fui crescendo, começou a ter. Às vezes eu não queria, eu dispensava alguma coisa porque eu não queria, ficar muito nervoso. É muito louco, porque a experiência que vocês tiveram é bem diferente da que eu tive, porque eu toco piano, e o piano é muito diferente de um grupo. Para você estar num grupo é meio complicado. Eu toquei em grupo acho que 1 ou 2 vezes, sabe? O resto era tudo solo. E, meu Deus, a minha cabeça era... eu ficava realmente muito nervoso. Tem aquele negócio de você pensar assim, eu não vou pensar no que eu tô fazendo, senão eu erro. Eu tenho medo, porque tá automatizado. Eu tinha muito medo de pensar que eu estou tocando piano e parar de tocar piano. Foi uma coisa que... Mas foi um processo, sabe? Daí eu comecei a gostar muito de subir no palco, porque eu achava muito recompensador, tipo, os aplausos e o final. Era uma coisa, assim, muito gostosa. E subir e mostrar o processo, sabe? Porque é um processo muito demorado, muito complicado e é árduo. E quando você mostra o que você conseguiu, é muito gratificante. Então, tudo isso é muito legal. E você chegou aqui em Fortaleza, né? Você participou de uma coisa que a gente tem que falar, tem que citar, que é a banda do Bia Marta. A gente tem que saber a história. A gente quer muito entender como foi. Você que tá aí agora como maestro, conta pra gente qual é a história da banda, como foi que começou e como você entrou lá. A banda, ela surgiu... O projeto piloto, vamos dizer assim, ele surgiu no colégio do Bia Marta do Montese, em 1965. Faz bastante tempo. E aí o que acontece? Tinha um primeiro maestro, que foi o Stanislau, e eles participaram de um concurso, no primeiro concurso que existia na época, e eles ficaram em 4º lugar, nacional. Era uma banda muito jovem, né? Os meninos eram muito jovens. E aí, acho que no ano seguinte, ele faleceu. Teve um infarto. Desculpa, não sei se foi infarto. Ele faleceu e quem assumiu essa banda foi o João Inácio da Fonseca, que já era um tenente reformado do Exército. E ele assumiu a banda. Em 69, a banda foi participar do concurso, aliás, 66, e em 69 também. E eles ganharam todos os concursos estaduais e foram até o Rio de Janeiro e foram bicampeãs
brasileira. Foi bicampeã brasileira. Depois disso aí, o João Inácio saiu, foi fundar a banda do SESI da Barra. E Aqui? aqui em Fortaleza, né? Aham. Aqui na Barra, né? O aqui, SESI, né? que existia uma banda que acabou... Não tem mais, Não tem, acho que 2015. Acho que não tem mais nada de música. Tem não. E aí, o aluno mais velho daquela turma, que já era o Costa Holanda, ele foi convocado, junto com o João Inácio foi convocado e o João Inácio indicou para que ele ficasse na banda. Foi quando o Padre Luiz fundou o Colégio do Penha Marta Guanambi, em 72. E aí o Costa, já com 21 anos de idade, foi ser o primeiro regente da banda do Penha Marta Guanambi. Então, em 72 surgiu a banda. Eles realizaram algumas viagens aqui internas, né? Tipo Pernambuco. Foram até a Bahia, a Brasília, diversas vezes para hastear aquela bandeira bem grande no Congresso Nacional. E aí, o Padre Luiz, ele era uma pessoa que estimulava muito os meninos. Ele dizia muito assim, olha, se até determinado tempo, se daqui a tantos meses vocês conseguirem executar esse repertório, nós vamos para a praia. Ou então nós vamos passar um final de semana num sítio. Isso na época, né? Recompensas. Era desafios e recompensas, Sim. né? Cor do Paulo Freire. E aí eles estimulavam os meninos assim. Em 77, eles, olha, nós temos um desafio maior. Nós vamos à Europa. Então eles prepararam o grupo e em 1977, em maio de 77, eles viajaram pela primeira vez para a Europa. Foi um grande marco para a banda porque abriu várias possibilidades. A banda viajou nesse ano com um repertório que apresentava o Brasil, cada região, tipo o carimbó, Sim. o baião, a música, o frevo. Cada região a banda apresentava isso daí. Foi uma coisa que foi escrita, inclusive foi contratado o Sr. Manuel Ferreira, que ele era músico da banda da Polícia Militar, saxofonista, e ele foi contratado para fazer esses arranjos. Depois dessa primeira viagem, seguiram-se mais 10 viagens para a Europa. Caraca! Em 79 eles fizeram uma viagem para os Estados Unidos. Aí 81, 87, 88, 90, 92, 94, 97, 2000 e as duas últimas viagens que as quais eu participei foi 2004 e 2007. Todos eles foram para Itália, Áustria. A de 90 fez Itália, Áustria, Portugal, Alemanha. Foi uma maior. Então, essa história da banda de tocar para o presidente da Itália, presidente do Brasil, tocar para o Papa João Paulo II, tocar antes, em 77, para o Papa Paulo VI. Caraca. Foram coisas riquíssimas para os músicos que tiveram essa oportunidade, né? E, além disso, eles conheceram o mundo, né? Viram coisas belíssimas, Vaticano, Florença, visitaram cidades que são historicamente consagradas, né, na Europa. Quando você falou da Áustria, eu pensei justamente nisso, porque a gente vê o berço do mundo vindo do mundo da música, né? Vindo muito dali. Visitaram, por exemplo, nós visitamos a cidade do Montese, que o bairro do Montese é em homenagem à cidade de Montese, que foi lá que os brasileiros ajudaram aos italianos a vencer a Segunda Guerra, né? E outras coisas mais que a gente vivenciou de perto, né? Esse histórico da banda atraiu muitos jovens, a questão das viagens internacionais. Então, eu fui um desses que foi atraído também, porque a gente viajava, era um prêmio, era uma recompensa por você tocar bem e desenvolver aquele repertório. Então, quando eu cheguei em Fortaleza, eu entrei na banda. Eu cheguei em 2004, eu entrei na banda em abril. Em julho já saiu a relação dos que iam viajar, meu nome já estava incluso. Caraca. Nossa. Foi rápido, então. Mas eu fui... A banda eu sempre toquei tuba. Eu não toquei bombardino. Já foi outro instrumento.
E aí eu sempre toquei tuba na banda. Depois que eu fui estudar trombone. Hoje meu instrumento principal é o trombone, né? Mas eu toco também o bombardino e a tuba. E esse processo da banda, de formação dos meninos, porque não era só a formação profissional. Com certeza. É principalmente a formação humana. Capacitar aquele menino para que ele possa ter a sua vida digna, estar preparado para o mundo, né? Da porta para fora, a gente tem todo tipo de desafio, né? E eles sempre voltam e dizem: Romulo, você tem razão, lá fora é assim, né? Chegar no horário certo do trabalho, como você vai se comportar no ambiente. Sim. Tudo isso a gente sempre conversa e mostra para eles que vocês precisam disso para vocês terem sucesso em determinadas coisas, né? Então a parte da história da banda basicamente foi essa, além de inúmeros outros fatos marcantes que eu posso passar aqui uns 3 dias falando para vocês, né? Então eu ingressei na banda em 2004, 2005 eu já era professor dos iniciantes e 2006 eu passei a ser o auxiliar do regente principal, que na época era o Costa Holanda. E eu fiquei lá até 2000 como auxiliar e como professor da iniciação até 2008, por aí, 2009. Eu tive um pequeno afastamento e eu regressei no final de 2011 porque o auxiliar que tinha ficado no meu lugar tinha passado para o concurso da base aérea, passagento da base aérea, e o Costa, em 2012, ele ia sair para o doutorado e corria o risco da banda viajar para fazer parte do programa de canonização do Padre João Pia Marta, né? Que o colégio foi fundado aqui por uma congregação Sagrada Família de Nazaré. São padres italianos, quando eles chegaram aqui em 1957, no Maranhão e depois aqui em Fortaleza, em Ponta Grossa também, tem algumas unidades. Então, quando eu assumi a banda assim como regente titular, no final de 2011, e estou até hoje. Já fazem 11 anos, né? Você falou uma coisa que foi muito interessante, que é sobre essa consciência de mundo, né? De, enfim, entender o mundo. E eu acho que para entender é muito importante conhecer. E vocês conheceram vários espaços, vários lugares. Vocês tiveram a oportunidade de sair de um núcleo que muitas vezes é uma bolha, que vocês não enxergam para além da bolha. E vocês furaram a bolha e enxergaram um mundo, né? Como foi, assim, se encontrar num espaço totalmente diferente fazendo música? A impressão que trouxe para mim é que o mundo é pequeno. Que a Europa é bem aí, que com o amadurecimento da idade também, eu percebi que muitas coisas são parecidas com as daqui, que a gente precisa valorizar o que a gente tem aqui também. Não é só uma viagem internacional que vai transformar a gente, mas se a gente conseguir fazer uma turnê pelo Brasil também, a gente vai conseguir fazer muita coisa, como a gente fez uma viagem de 20 dias pro Paraná em 2018. Mas essa quebra da bolha, a gente tem várias experiências marcantes, né? Tipo, conhecer esses espaços históricos. Um programa muito legal e de grande valia que a gente teve como experiência a gente chegava numa cidade e já tinha uma pessoa que tinha organizado com famílias da cidade, tipo, vocês, cada um tem uma casa, eu posso receber 3 alunos, eu posso receber 1, eu posso receber 2. Então a gente passava um período com as famílias, ou o almoço ou a janta. E a gente conversava sobre várias coisas, sobre como é que era a economia da cidade, em que girava, como era o estudo, como era a educação. A gente aprendia várias coisas com os próprios moradores daquela cidade. Eles levavam a gente para conhecer algumas coisas importantes. Massa. Né? Ou até mesmo levavam no shopping, tinha a família. Então, tinham vários alunos que você sabe que a gente trabalha com crianças no risco social. Sim. Tinha vários alunos que não tinham família. Então, era uma oportunidade também deles verem como é que era uma família na Itália, como é que eles se comportavam. Viam também as coisas ruins, como, por exemplo, a gente via alunos
com 12, 13 anos, que já eram fumantes, já usavam drogas, que a gente via, cedo já estavam na prática. Não é diferente daqui, mas como é que a gente está num país de primeiro mundo e que a gente já vê e se depara com essas coisas? Isso é também, muito forte, né? na Europa. É forte também, né? Muito Por forte. conta de várias coisas, né? O clima, a depressão, tudo. Bom, é porque a gente tava falando muito da banda do Pia Marta, eu queria saber se a gente pode ver um pouquinho, tocar um pouquinho dela. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Aí é só os alunos, né? Bom, a gente acabou de ver um pouco aí a experiência, né, da banda do Pia Marta. E aí, o que foi que mudou, assim, depois de entrar? Você como aluno, ainda não como professor falando. O que mudou depois do Rômulo entrar na banda do Pia Marta? Como aluno ainda? O que foi bom, como eu falei, foi poder estagiar dentro de casa, né? Com as experiências adquiridas de um professor de iniciação musical, você entender como é que é as fases da criança ou do adolescente, conversar, partilhar sobre as dificuldades da vida, né? A formação que eles vão se construindo, né? As dificuldades pessoais deles, que muitos vinham conversar comigo. Então você não é só professor, você é psicólogo, muitas vezes pai, mãe, irmão. É uma série de coisas que você vai absorvendo de bagagem na formação humana mesmo. A gente tem um evento, acho que nesse sábado, né, da banda, é isso? Exato. Lá no Cemitério São Luís, em comemoração aos 50 anos da banda. Conta pra gente qual é a emoção, assim, de chegar a um marco tão histórico. A gente sabe que a música tá aí viva há 50 anos, vocês estão vivos, a banda está viva há 50 anos. Fala pra gente qual é a emoção. A emoção é muito forte e é gratidão, né? Gratidão a Deus, porque... não sei se você sabe, aqui em Fortaleza existiam várias bandas. A banda do SESI, a banda do Cefet, que hoje é Instituto Federal do Ceará, a própria banda do Colégio Júlia Jorge. Eram bandas que formavam os alunos no mesmo perfil que a gente forma, né? E essas bandas elas não existem mais. A gente tem uma média de... uma pesquisa que eu fiz, tinha uma média de 13 a 15 bandas que tinham essa perspectiva de banda-escola. Sim. E a gente não tem mais. Sobrou só uma mesmo. Sobrou... As bandas que tem são as bandas as bandas profissionais, corpo de bombeiros, da polícia, do exército. A banda da base aérea não existe mais também. Aqui foi extinta. Mas fora essas militares, só tem a do Pia Marta? Como banda-escola, na capital, né, nesse mesmo formato, o que existe é a banda dos colégios militares, do bombeiro e da polícia e colégio militar. Eles têm essa formação, só que a demanda de estudo é maior do que... O estudo escolar é maior do que a parte musical. Sim. Então, eles demandam pouco tempo para se dedicar tanto quanto a gente se dedica, né? Então, é uma gratidão muito grande a gente estar vivo, esperando que outros projetos apareçam também, que a gente possa ter mais amigos que possam estar ampliando essa formação, né? Porque o nosso Brasil, ele
totalmente... a parte de formação de instrumentos de sopro é totalmente ligada às bandas de música. Não, todo mundo de sopro, a maioria vem de bandas de música. Então, quanto mais, melhor. Quanto mais se tem essa formação, melhor. E é muito bom porque a gente consegue agregar os ex-integrantes nesses concertos comemorativos de aniversário. A gente vai formar uma banda só com ex-integrantes e depois apresenta a banda principal. Então junta assim 50 a 70 integrantes de várias gerações. Desde 72 até ano passado, tipo. E esse evento ele vai ser aberto? Como vai ser gratuito, né? A partir das 18 horas no palco principal do Cine Teatro. E é um evento que conta com a participação de toda a sociedade. A gente convida vocês que possam estar presentes, né? A gente vai tocar um repertório bem interessante, muita música brasileira, músicas que marcaram a trajetória da banda, né? E é isso. Lembrando que a TVDD vai estar lá, com certeza, fazendo uma cobertura. O Nicolas acabou de entrar aqui, ele vai estar lá, 6 horas da tarde, Cine Teatro São Luís, né, Nicolau? Vamos lá fazer a cobertura. Vai sim, que a gente já começou ali com o chefe, ele já falou. Você vai descobrir no sábado, de manhã a gente conta, mas a TVDD vai estar lá fazendo uma cobertura. A gente vai ficar muito feliz de poder acompanhar esse trabalho. 6 horas da tarde, Cine Teatro São Luís, Banda do Pia Marta, 50 anos. A gente tá aqui conversando bastante, né? Mas a gente não ouviu você tocar. Vamos lá, conhecer um pouco do seu trabalho aí. Somos da casa, tem um Brasil Encanto, tem um próprio canal. Vamos, escolha. Unidunité, vai. Qualquer um. Somos da casa, então. Vamos da casa. Vamos, é Casa de Vovó Dedé, produção impecável. Isso aí, Pedro. Boa escolha. Com certeza. Vamos lá.
Então esse é Rômulo Santiago no Brasil Encanto, né? Não é Sons da Casa. Mas Rômulo, você... Não, é Sons da Casa. Não, sim. mas esse eu acho que entrou no Sons da Casa, mas era uma edição do... foi gravado no Brasil Encanto. Não, tudo bem, Pedro, a gente perdoa, Tudo é bom, tá tudo certo. Mas, Rômulo, como foi que você conheceu a Casa de Vovó Dedé, já que a gente rodou aí uma das produções aqui? Fala pra gente como surgiu essa amizade. Bom, a Casa de Vovó Dedé é esse espaço maravilhoso que acolhe muitos artistas, né? E eu sou um fãzaço daqui de vocês, né? Vim tocar através de convites de várias pessoas, né? Toquei no Sons do Nordeste, aí Sons da Casa, o Brasil Encanto. Faço várias participações em shows que eles fazem as gravações. Não me lembro nem como é o nome dos outros programas, né? Porque é muita gente. Aí vim tocar já com a Juliana Barreto, fiz recentemente um trabalho com a Dona Leda, né? Sim. Também o Sons do Nordeste com o Ferreirinha. Tinha uns trabalhos também com o Juvencio Linhares. Sempre eu tô por aqui. Mas você conheceu a partir de quem? A partir deles. Eu acho que o primeiro trabalho que eu vim fazer aqui, eu acredito que tenha sido... Não tô lembrando, mas acho que o Sons do Nordeste. Vim tocando até Souza Tuba, né? De trombone. Acho que como o Rômulo falou um pouco dos programas, acho bom a gente lembrar o pessoal para ir no canal da TVDD e se inscrever, porque não custa nada. Acho que muita gente que conhece a casa nem faz ideia que tem um canal no YouTube. Então vou fazer um breve resumo das programações que tem. Que tem de segunda a sexta, todo dia tem programa, mas tem, além disso, né? Tem tipo... Tem o Revelar. Exato. Pronto, Revelaste, foi o Revelaste. A Era do Rádio. Tem muita coisa aí no canal, muitas produções antigas. A gente tem tudo que a gente já fez aqui na Casa de Vovó Dedé, tudo aí no canal, então o pessoal pode conhecer. Exato. Então, segunda-feira tem um Bem Fazer, terça tem um Bem Fazer musical, quarto Cidade.som, quinta o Acorda, sexto Brasil Encanto, sábado os Sons da Casa e domingo o Espia, 4 da tarde, que pra quem não conhece, recomendo, como eu sempre falo, porque mostra mais por trás da casa como as produções. E conhecendo um pouco o canal, vocês também podem conhecer um pouco as redes sociais, tanto Facebook quanto Instagram, porque como a gente sabe, a Casa de Vovó Dedé oferta cursos 100% gratuitos e muitas vezes essas vagas elas saem lá no Instagram, então todo mundo que tá aqui sigam o Instagram da Casa de Vovó Dedé e fiquem por dentro de todas as novidades. Mas falando um pouco dessa proposta mesmo da casa, de trazer esse intuito, além de fomentar, né, a nossa cultura brasileira, cearense, esse intuito de criar novos artistas ou mudar vidas, perspectivas. O que é que você acha disso? Você que também atua dessa forma lá na banda, o que você acha dessa iniciativa da casa? Eu acho que é uma iniciativa muito louvável, é um espaço que a gente não tem muito em outros lugares, né? Na mídia, grande mídia, vamos dizer assim, porque essa vitrine, ela vai mostrar, vamos dizer assim, vai colocar um portfólio nesses grandes artistas que vêm se destacando, vêm aparecendo, vêm surgindo. E isso é uma grandiosidade imensa, né? Sem valor, posso nem mensurar. É uma oportunidade única, né, que a gente tem de se apresentar para o mundo e as pessoas ficarem conhecendo o trabalho mesmo na íntegra, ou então uma coisa mais específica, né, de alguém que realiza um trabalho ou mais numa vertente do Nordeste, ou um intérprete que está com um leque amplo para tudo que é estilo musical, né? A gente tem coisas maravilhosas aqui na produção da casa. E já que a gente falou bastante sobre isso, sobre essas mudanças de perspectivas, esses projetos que trazem a iniciativa de mudar, sabe, as pessoas pela música, você acha que dá pra fazer isso? Você acha que a gente pode ter uma geração aí mudada pela música a partir desses jovens que estão aí se formando agora? Com certeza. Se a gente tem uma tutoria adequada, que eu digo assim, né? Tudo é muito como é que eu posso dizer? É uma abrangência muito grande, mas a juventude, ela tem alguns jovens, eles esquecem coisas que passaram, que são importantes também. Eles às vezes incham muito o peito e levantam muito a cabeça, mas esquecem de ver o que já foi produzido atrás, até se repete. Sim. Mas essa bagagem, por isso que eu vivo escutando coisas que já passaram, porque tem muita bagagem, muita coisa que ficou para trás, que foram produções magníficas, que a gente tem que se basear por aquilo para recriar ou para construir a nossa
perspectiva, personalidade de artista, de músico. Então, é importante que a gente olhe um pouco para trás para criar essa perspectiva do hoje. Então, essa tutoria, essa formação, não só um professor que está ali te orientando, mas a própria instituição, como a Casa Valdedé, dá essa liberdade a gente conseguir conquistar o espaço e observando o que está sendo produzido agora, né? No ontem, hoje, no sempre. Como você falou um pouco de olhar para trás, isso é super válido e necessário, mas você acha que também tem espaço da gente olhar para frente e ver essas novas pessoas que estão chegando? Você acha que tem espaço para todo mundo num mundo que está tão intenso e tão cheio de gente? É complicado, né? Porque, assim, algumas áreas na música, por exemplo, cantores, tem inúmeros cantores, tem algumas coisas que são funis. Todo mundo virou cantor. É um funil muito estreito mesmo, né? É complicado, é um assunto bem complexo, mas exige quando você busca o que você quer, você vai conseguir chegar. Você vai conseguir chegar. Tem aquela luta que a gente falou aqui, tem a luta árdua, né? O estudo diário, a perspectiva de fazer o diferencial, como você me perguntou, a questão do estudo, você faz um preparo que você aposta, é uma aposta. Eu apostei na música brasileira, né? E isso me deu possibilidade de trabalhar com artistas que eu jamais esperava que eu fosse subir num palco para tocar com o Ednardo, ou com o Fagner, ou gravar num disco do Fausto Nilo, ou fazer trabalhos grandiosos. É uma geração que deu a sua contribuição, mas é fazer o diferencial, é você tentar fazer o diferente, mas dentro de uma perspectiva pé no chão, com fundamento, né? E qual é o seu diferencial? O que é que você quer deixar aí como legado? Bem, para mim, eu acredito que eu esteja deixando uma contribuição nessa questão da música brasileira, né? Releituras. E eu tenho um projeto para fazer um CD autoral, né? Que legal. Na verdade, é mais uma coisa mais gravada. O CD já não está mais na era do CD, né? A gente está na era de... Mas é um projeto a curto prazo? Não, ainda não. Ainda não. Eu pretendia fazer alguma coisa há uns 2 anos atrás, mas veio a pandemia, veio tudo. Sim. Mas eu já tenho muita coisa já preparada, já para entrar no estúdio, né? Sim. Compositores, autores cearenses, a prioridade são autores cearenses. Então a gente pode aguardar que venha aí um projeto novo com somente músicas autorais, é isso? Exatamente. Você costuma compor? Como é? Tem algumas composições, não tenho muitas não, mas tem algumas. E como é que elas vêm? Às vezes eu vem na hora cantarolando, eu tenho que pegar o celular para gravar, senão vai-se embora. Então... Ou às vezes quando eu passo um tempo sem pegar no instrumento, né? Que às vezes eu tenho uma demanda muito grande de trabalho com a banda, e quando eu pego o instrumento que eu vou estudar, aí vem uma inspiração e eu tenho que gravar também. Então a gente vai ver uma faceta, né, nova e que enfim, a gente está esperando, aguardando, que é essas músicas autorais, enfim, novos projetos, novos trabalhos. A gente está aqui quase encerrando. E eu queria muito agradecer, né, primeiramente, além de tudo, além do bate-papo, além de entender, além de, enfim, agradecer por essa 1 hora que a gente conversou, de entender um pouco esse universo, o seu universo, entender a banda que foi, enfim, fundamental. Acho que tem uma história aí magnífica, uma história que já tem 50 anos e vai ter muito mais. E a gente comemora juntos aí no sábado, a gente fica muito feliz. Eu quero muito ir, a gente vai tentar fazer tudo dar certo. A gente vai ali aguardar como espectador e ver, enfim, esse projeto no que culminou, 50 anos, né? Não é brincadeira, não. Então, muito obrigado, Rômulo. Acho que essa tarde foi muito enriquecedora. A gente entendeu muito, realmente entendeu muito o processo da música brasileira, a importância dessa música e como você vem atuando nela, sabe? Valeu. Eu que agradeço a vocês, ao espaço, né? A mostrar um pouco do que eu sou, do que eu fui, o que eu serei, né? Eu acho que antes de agradecer, eu queria parabenizar pelo seu talento, pela música. E queria agradecer porque... Fugidamente agora, mas é porque, tipo, você parou... Porque você separou um pedaço do seu dia para conversar com a gente. E você passou experiência, você realmente passou conhecimento. E eu acho que você vai estar inspirando pessoas que estão assistindo agora, que estão escutando, a seguir. Talvez tinha alguma dúvida. Por exemplo, eu não conhecia o Bombardino, não conhecia. Não. E é que eu sou um pouco da música, sabe? Então, acho que
passou muito conhecimento e inspirou pessoas que querem seguir o mesmo caminho, sabe? Então, quero muito agradecer a sua presença aqui hoje. Eu que agradeço. Deu certo, Pedro, deu certo. Amém. Enfim, Vai eu lá, gostaria fala. de agradecer muito por um dos fatos da sua vida, é contribuir com a cultura do nosso Ceará, com a cultura da música e tudo mais. É uma área que eu gosto muito, que eu não domino, eu não sou músico, eu sou o ouvinte mesmo, é uma coisa que eu gosto de ouvir. E eu vi um pouco do repertório de vocês antes de começar, tava tocando Take On Me, achei muito massa, um tema dos anos 80 e tudo mais, e agora vocês estavam tocando, a gente viu um pouquinho de Popeye, então, ou seja, o repertório é muito diverso, dá pra ter um público, não somente um público, mas de todos os gostos e tudo mais. Então é realmente uma coisa que eu quero ver. Esses 50 anos da banda, eu acho que o show vai ser muito diverso, assim, vai agradar diversos públicos. Diversos públicos. Eu quero muito ver o resultado disso, desses 50 anos de história, e com certeza você somou bastante. E vai somar, assim, na carreira dos seus alunos e tudo mais. Com certeza você vai estar dentro da história deles e eles vão ser gratos. Já devem ser bem gratos por toda a experiência que você está passando e contribuindo com a cultura. Então, a gente também é muito grato, assim, em ver esse trabalho em grupo. A gente faz isso aqui na rádio, trabalho em grupo, tem o Emadu, tem o Pedro, tem eu, e é muito bonito ver isso na música. É uma contribuição muito bacana que você está fazendo, então muito grato por isso. Eu que agradeço. A banda é uma família. Se vocês não trabalham em família, num grupo, as coisas não fluem. Sempre vai ter as divergências, algumas coisas, mas no demais a gente sempre trabalha junto, né? E essa construção do repertório, ela é uma construção já bem antiga, que a gente consegue formar o aluno, dar o máximo de bagagem para ele. Música erudita, música popular, música, de tudo. Para quando ele chega a fazer um concurso, ele já vai saber interpretar várias coisas. Sim. Então, acho que esses fundamentos do coletivo, da união, enfim, é o que faz tudo dar certo, né? Tudo funcionar. E a gente vê esses 50 anos de história, o Rômulo Santiago que é hoje. E a gente ficou muito feliz de poder ter tido essa tarde aqui. E é assim que vamos encerrando mais um programa, mais um Espia na Rádio. Aqui na Rádio Vovó Dedé, exatamente às 4h11 da tarde do dia 29 de junho de 2022. É isso, um beijão e até a próxima. Até.